fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que as suas bênçãos cheguem a cada um de nós, nos trazendo a certeza de que dias melhores chegarão. Abençoe a todos os que sofrem, a todos que estão nos hospitais, médicos, enfermeiros, pacientes. Que a sua luz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Olá, tudo bem? Pessoal da Juventude Espírita, do GEB, estou com saudades de vocês. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre capítulo 2, da parte primeira do Livro dos Espíritos. Esse capítulo 2, da parte primeira, dever de casa para que vocês possam ler, vai da questão 17 até a questão 36, esse capítulo 2, e ele vai nos falar sobre os elementos gerais do universo. Então, vai nos contar sobre conhecimentos dos princípios das coisas, espírito e matéria, propriedades dessa matéria, espaço universal. Bom, nós vamos começar, ele é da questão 17 a 36, nós vamos começar com a questão 27. Onde os Espíritos nos contam, nos dizem que existe uma trindade universal. Essa trindade universal é Deus, Espírito e Matéria. Nessa trindade universal está o princípio de tudo o que existe. Tudo o que nós temos, que nós conhecemos, que nós conseguimos perceber, está contido dentro de Deus, Espírito e Matéria. Tudo que não é Deus e que não é o Espírito individual de cada um é matéria. Na matéria, ela é formada pelo fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal que os Espíritos nos contam é a base para formar toda a matéria que se possa existir. Então, se a gente pegar uma madeira, ela é formada por um tipo de condensação, por um tipo de manipulação do fluido cósmico universal. O nosso corpo é feito a partir do fluido cósmico universal. Uma barra de ferro é feita a partir do fluido cósmico universal. Uma pedra é uma condensação e manipulação do fluido cósmico universal. Assim como os cientistas nos dizem que tudo é formado por átomos, quando eles dividem o corpo humano, vai dividindo as células, a menor partícula que consegue chegar, eles denominaram de átomo. Se eles pegarem um pedaço de pedra e dividir ela na menor partícula da pedra, chamada de átomo. Hoje a gente sabe que tem menores um pouco mais do que o átomo, que eles conseguem dividir o átomo. Mas vamos tentar didaticamente entender que o átomo seria a menor partícula. Então tudo é formado por átomos, por uma união de átomos. Assim os Espíritos vêm nos mostrar. Tudo é formado a partir de um elemento, o fluido cósmico universal. Nós estamos banhados pelo fluido cósmico universal. O ar é feito de fluido cósmico universal. A gente consegue manipular esse fluido cósmico universal, transformar ele. Então tem partes mais densas, mais grosseiras, como uma pedra, uma madeira, o próprio corpo humano. Tem partes mais sutis de manipulação desse fluido cósmico universal. O ar, um aroma, coisas mais sutis. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos mostra que lá tem árvores, lá tem construções, tem hospitais, tem casas, tem água, lagos. Digamos que se eu fosse lá, pegasse um helicóptero e descobrisse onde é o nosso lar. Eu vou lá de helicóptero, chego lá e falo, é aqui o nosso lar. Os meus olhos da carne não vão conseguir ver nada. Você tá louco? Não tem nada aqui. Tem matéria lá, só que é uma matéria mais sutil. O fluido cósmico universal foi trabalhado de uma forma mais sutil, menos densa, em que meus olhos não conseguem ver. Nosso perispírito é formado por fluido cósmico universal.
e ele é muito mais sutil, né? Não é tão denso. Então esse fluido ele vai com vários matizes. Também nós vamos falar no Livro dos Espíritos, nos fala nessa parte segunda, nesse capítulo segundo, da parte primeira, sobre o Espírito. Então Kardec, na questão 23, pergunta para os Espíritos, né? O que é o Espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Isso significa que nós, espíritos encarnados aqui na Terra, temos inteligência. Por que nós temos inteligência? Nós somos espíritos. E o espírito, sendo princípio inteligente, se nós somos espíritos, logo nós temos inteligência. É um atributo do espírito, ter inteligência. É um atributo do princípio inteligente do universo. E é a resposta que os espíritos deram. Vocês pegando lá, vão deverzinho de casa, né? Pegar o Livro dos Espíritos e ler esse capítulo segundo da parte primeira do Livro dos Espíritos. Então vocês pegam esse princípio inteligente, esse espírito, e eles nos contam lá, os espíritos nos contam que está tudo interligado com a matéria, com o fluido cósmico universal. Então nós espíritos estamos interdependentes. Matéria de fluido cósmico universal. Nós precisamos da matéria para formar nosso corpo, nós precisamos da matéria para formar nosso perispírito, para transformar uma madeira em um móvel, transformar ferro, para transformar tudo que nós temos aqui. Nós estamos manipulando, transformando e dependentes do fluido cósmico universal, da matéria. Então o Espírito, eles nos contam lá, ele é dependente. E agora voltamos um pouco para a questão 17 a 20 do Livro dos Espíritos, que é essa primeira parte do capítulo, onde os Espíritos vêm nos falar sobre Deus. Então eles nos dizem que não nos é permitido conhecer o princípio das coisas. Então o nosso conhecimento, ele é nos dado por Deus, ele é nos permitido por Deus. Às vezes a gente quer saber alguma coisa, mas não nos é dado conhecer. Quem foi o Pai de Deus? Onde começou tudo? Não nos é dado conhecer. Mas a ciência vai avançando, vai evoluindo à medida em que nós, espíritos, habitantes do planeta Terra, vamos evoluindo, a ciência também vai evoluindo e vai descobrindo coisas novas. Todas essas coisas novas são permissões de Deus. Ele permite que a gente descubra isso. E aí a gente vai evoluindo tanto moralmente quanto intelectualmente. Mas tem coisa que não nos é permitido. Às vezes o cientista fala, eu vou descobrir tal coisa, a cura de tal doença. Não nos é permitido ainda conhecer, por isso nós não conhecemos. Algumas coisas em que a ciência não consegue atingir, chegar em seu conhecimento, é permitido que os espíritos superiores nos venham informar. Eles vêm nos mostrar coisas sobre o passado, o presente, o futuro e como viver agora. Algumas coisas que nos é permitido, eles vêm nos contar. Isso foi com os profetas há anos atrás, hoje com os médiuns. Nós temos essas informações. E por fim, lá no finalzinho, nas duas últimas questões dessa parte do capítulo 2, da parte 1 do Livro dos Espíritos, eles nos mostrando sobre o universo, nos dizendo que o universo é infinito e que esse universo é sempre preenchido por fluido cósmico universal. Tudo é preenchido, não existe nada que não seja preenchido por algum tipo de matéria, seja ela mais sutil ou mais densa. Fica a dica para a gente ler o Livro dos Espíritos. Estamos à disposição, todos os evangelizadores do GEB, para qualquer dúvida, fale conosco, pode mandar mensagem, pode ligar para a gente, que se a gente conseguir, a gente tira a sua dúvida. Um abraço a todos e até a próxima aula. De olhos fechados, elevemos os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus. Senhor, obrigado por sempre nos amparar, obrigado pelo alimento nosso de cada dia, obrigado pelo meu lar, obrigado pela minha saúde e pela saúde dos meus entes queridos. Sabemos que o Senhor sempre está à
frente de tudo e que tudo que estamos passando é para nosso desenvolvimento e para nossa evolução. Sabemos que o Senhor nos guiará para dias de mais amor, de mais paz, e a vossa luz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja.